Olá pessoal, eu sou o Gleison Dantas e você está no meu outro canal, no canal secundário, um pouco da palavra. Aqui eu trago algumas mensagens da palavra de Deus, alguns ensinamentos, e eu queria também trazer para vocês hoje um assunto muito interessante que muitas das vezes nós, quando evangelizamos, algumas pessoas ficam na dúvida: o que seria isso? O que é a salvação? Por que Cristo teve que vir para o mundo para nos salvar? Por que Cristo fala que Ele amou o mundo de tal maneira, Deus fala que amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito para nos salvar? Mas nos salvar de quê? E é a respeito disso que eu quero tratar com vocês nesta manhã, porque é um assunto muito importante, onde algumas pessoas que não são cristãs, não têm um entendimento ainda da palavra de Deus, elas não conseguem compreender esta mensagem de salvação. Mas me salvar do quê? De que eu preciso ser salvo? E é um pouco sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. E essa mensagem, que é bastante famosa nos evangelismos, está lá no livro de João, no seu capítulo 3, a partir do versículo 16, que vai dizer assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o que seria essa salvação? A palavra de Deus ela vai nos mostrar que Deus ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira inexplicável, que ele enviou seu Filho para morrer, para nos salvar. Mas por que Cristo teve que morrer por nós? Por que ele teve que simplesmente vir a esta terra e derramar o seu sangue inocente para morrer por nós seres humanos? E por que a terra continua desse jeito se Cristo ele morreu, ele não veio para nos salvar? E é sobre isso que nós iremos falar aqui. Para nós entendermos um pouco dessa questão da salvação, é necessário nós voltarmos um pouco no tempo e irmos lá para o início de tudo, lá no livro de Gênesis, onde Deus ele criou todas as coisas, onde Deus ele simplesmente fez tudo. E é lá que nós vai começar o nosso entendimento. A palavra de Deus ela vai simplesmente nos dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou, ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A palavra de Deus ela nos mostra que Deus ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Deus assim os criou. Deus os fez perfeitos. E quando fala imagem e semelhança, nós temos o costume de dizer que a nossa forma física, o nosso rosto, nossos braços, a nossa forma se parece com a forma de Deus. Mas quando entendemos ao longo da história bíblica, principalmente nos evangelhos, nós vamos entender que a imagem e semelhança de Deus não é assim uma simples forma do nosso corpo. É mais do que isso. É a essência de Deus sobre as nossas vidas. É a essência do Senhor sobre nós. Deus era puro, justo, Deus ele é santo, e nós da mesma forma éramos assim. O homem ele era limpo, santo, puro, justo, fiel. Ele não caminhava nas trevas, ele nem sabia o que eram as trevas, mas ele caminhava na perfeição. Ele caminhava na bondade de Deus, e ele possuía em si os frutos, eu posso dizer, do Espírito. Era um homem que de fato havia Deus da maneira total em sua vida. Deus habitava dentro do homem de uma maneira total, de uma maneira totalitária, onde não tinha vazio, onde não tinha angústia, tristeza, nada. O homem era santo, o homem era limpo, puro. Porém a palavra de Deus ela vai descrever que o homem ele cai. Deus dá uma ordem ao homem: olha, de todas as árvores que estão no jardim vocês poderão comer, porém da que está no meio do jardim vocês não devem comer. E a palavra de Deus lá no capítulo 3 de Gênesis vai descrever essa história da queda. O homem que era limpo, o homem que era puro, agora ele cai, ele erra, ele peca. De que maneira? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se os fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, se cobriram de folhas de figueira e fizeram para si roupas. Ao ouvirem a voz de Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu não vou ler mais o capítulo, mas se você quiser, você pode ler lá todo o capítulo de Gênesis, capítulo 3, para entender um pouco melhor sobre essa queda. Então o homem é enganado pela serpente, ele é ludibriado por ela, e ele simplesmente, tanto a mulher como o homem, decidem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E por conta desse fruto, dessa desobediência, o homem ele deixa de estar perto de Deus. O que é que ele faz? Ele vai fugir da presença de Deus, porque ele olha para ele vê que ele está nu, mas para ele já não estava nu antes. Mas é porque agora ele descobriu a maldade, ele descobriu o pecado. E ele tenta se esconder diante da presença de Deus, porque o homem pecador ele faz isso. Ele se afasta da presença de Deus. Você vê o contexto aqui? Não é Deus que se afasta do homem, mas o homem que se afasta de Deus. O homem que simplesmente fica longe de Deus por conta do seu pecado. E por causa disso, Deus não pode mais permiti-los estar no jardim do Éden, naquele jardim santo, puro, limpo, preparado para o homem santo. Agora o homem já não é mais santo, não é mais puro, porque o homem conheceu o pecado. Aleluia. E o que é que acontece? A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Deus avisou a eles que se eles comessem desse fruto que estava no meio do jardim, eles morreriam. Porém o diabo os engana. Aleluias. Aleluias. Eles não entendiam ainda o que era morte de fato, mas agora eles passariam a compreender. Porque o homem, ele agora iria morrer. Ele iria viver uma vida agora humana, uma vida carnal, e certamente no final dos seus dias ele morreria, e a consequência do pecado é justamente a morte e a condenação ao inferno. Olha o que acontece. Deus então expulsa este homem do paraíso, expulsa Eva do paraíso, coloca um anjo ali para proteger a entrada do jardim, para que eles não entrassem no jardim novamente. E não só isso, Deus amou tanto o homem, mesmo o homem tendo pecado, que não permitiu que eles ficassem nus. Pegou ali pele de animal e fez de roupa para eles, para que eles pudessem ficar protegidos da ação do tempo fora do jardim. O jardim do Éden era um lugar de paraíso, era um paraíso. Fora do jardim eles sofreriam. O homem sofreria para trabalhar, a mulher também sofreria para dar à luz, sentiria dor, aumentaria dores de parto que ela iria sentir e tudo mais. E a partir daí nós vemos que a Bíblia vai contar a tragédia do ser humano. Vai contar a grande tragédia, porque a partir daí os homens começam a pecar, os homens começam a matar uns aos outros, os homens começam a adorar imagens de escultura, deuses estranhos, eles começam a cultuar e a adorar imagens que eles mesmos fizeram, que eles mesmos fazem, de madeira, de barro, de gesso, de ouro, de metal, de todo tipo de artífice. Eles simplesmente se prostram lá e adoram. Mas tudo isso por consequência do pecado e pela influência do diabo no mundo. E a partir daí a vida do ser humano ela passaria a ser sofredora, ser de guerra, ser de lutas, de tristeza. Toda a palavra de Deus mostra, aleluias, que o ser humano iria sofrer por conta dessa queda. Ele já não estaria mais próximo de Deus, ele já não estaria mais próximo do Senhor. Eu costumo dizer, quando eu vou evangelizar, eu costumo usar uma simbologia sobre o rio. Deus ele existe um rio muito grande e nós sabemos que esse rio ele corre apenas em uma certa direção. Esse fluxo desse rio que corre não pode ser mudado, a não ser pela intervenção humana. Quando o homem decide construir algum tipo de barragem, algum tipo de sobreposição, algum tipo de desvio, para que esse rio passe para outras cidades e outras cidades se beneficiem dele.
Fora isso, o fluxo desse rio, ele não pode mudar, ele sempre vai correr em uma direção e nada pode mudar isso aí. Assim é a vida do homem no pecado. A partir do momento que o homem ele passa a ser pecador, ele começa a ser conduzido como um rio, que vai apenas em uma só direção. E o que é esse rio? Esse rio nada mais é do que a vida do ser humano correndo na direção do pecado, correndo na direção da condenação eterna, que é o inferno. Olha o que acontece. O homem, ele é pecador, ele vai sentir a necessidade de pecar, de errar, de falhar, de transgredir os caminhos do Senhor. É mentira ou não? Todos nós temos uma natureza pecaminosa, amaldiçoada, e essa natureza, ela deseja ansiosamente fazer tudo o que é errado. Por mais que nós venhamos dizer, poxa, eu não quero cometer esse pecado, eu não quero, mas infelizmente nós iremos cometer, nós iremos falhar porque fomos amaldiçoados com o pecado, e esse pecado nos direciona apenas em um caminho, em uma direção, e nós não podemos mudar o curso desse rio, nós não podemos mudar o direcionamento desse rio, por mais que a gente venha tentar, nós não conseguimos, porque esse pecado nos conduz na mesma direção, na mesma correnteza, e nada pode parar. Então Deus, nos amando tanto, olhando para nós e nos amando de uma maneira tão grande, tão inexplicável, Ele decide fazer algo inimaginável. Eu preciso mudar o curso desse rio, porque se esse rio continuar correndo da maneira que está, não vai ter mudança para o ser humano. O ser humano vai nascer, vai pecar e no final de sua vida ele vai morrer na condenação do inferno, não só carnalmente, mas espiritualmente. E Deus não preparou, meus irmãos, o inferno para nós, mas por conta do nosso pecado, simplesmente nós vamos ao encontro desse destino, ao encontro desse caminho. Então Deus ele tem um plano perfeito, e um plano esse chamado de salvação, um plano que nós falamos que é as boas novas do Senhor. Antigamente, para os homens, para Deus perdoar os pecados dos homens, era necessário pegar uma ovelha, sacrificar uma ovelha limpa, uma ovelha sem mácula, sem mancha, um cordeiro limpo, sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito, perfeito, pegar aquele cordeiro ali, aquele novilho e colocar diante da presença do sumo sacerdote, e ali era matado aquele cordeiro, derramado aquele sangue ali, e através daquele sacrifício Deus perdoava o pecado do homem. Só que o homem continuava vivendo no caminho do pecado, ele não conseguia vencer o pecado. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver ali a história de Davi, que a palavra de Deus vai dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas como é que um homem segundo o coração de Deus comete um pecado terrível, um pecado triste, onde ele simplesmente toma a mulher, aleluia, do seu soldado, ele tem relação com ela, e ela engravida, e ele, por conta desse pecado que ele comete, ele coloca aquele soldado ali na maior frente de batalha para morrer pelo exército inimigo. Ou seja, ele mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele comete um pecado terrível e sofre as consequências desse pecado, mas ele se arrepende do seu erro, mas as consequências estão ali. Você vê que mesmo um homem tendo essa qualidade, mesmo ele sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, o rio, que eu dei o exemplo, ele continua correndo em uma só direção, a direção do pecado, a direção do erro. O homem não consegue mudar isso, ele não consegue reverter essa situação, por mais que ele queira, por mais que ele se arrependa, esse rio continua correndo em uma só direção. Então Jesus, ele simplesmente decide fazer algo inimaginável. Deus envia Jesus Cristo, ou seja, aquele sacrifício de cordeiro não iria adiantar, então era necessário trazer um sacrifício maior, perfeito. O cordeiro ele era sacrificado porque era um animal limpo, puro, inocente, santo, representava Cristo. Agora então tem que acontecer um sacrifício maior, melhor, mais perfeito, que de fato traga a salvação aos seres humanos. Então Deus ele ama tanto a humanidade que ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Cristo vem aqui, prega o Evangelho, ensina a mensagem do Evangelho. O povo de Israel que estava debaixo, não digo escravizado, mas debaixo de um jugo muito pesado do Império Romano. O Império Romano dominou ali toda aquela região de Jerusalém, de Israel. O povo estava pagando altos impostos e ele esperava um Salvador, porque desde o início dos tempos foi falado de um Salvador, Moisés falou desse Salvador, e eles esperavam que viesse
alguém para salvá-los do Império Romano. Só que vem Cristo, que é de fato o verdadeiro Salvador, e eles simplesmente rejeitaram esse Salvador. Esse Salvador vem para a terra, cura aqueles que nem precisam de cura, transforma aqueles que necessitavam da transformação, prega o Evangelho, fala a respeito da salvação, aleluia, e no final do seu ministério ele morre por amor à humanidade, se sacrificando como era sacrificado os antigos, como era sacrificado os cordeiros. Ele derrama o sangue dele, santo, limpo e puro naquela cruz. Ele não pecou, mas se fez pecador por nós, levando sobre ele a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados, a condenação dos nossos pecados sobre o seu corpo, e a partir desse sacrifício ele envia a sua salvação. Então, do que é que eu vou ser salvo? Você não vai ser salvo das guerras que acontecem aqui na terra. Você não vai ser salvo dos problemas que acontecem aqui na terra. Cristo morreu para salvar a sua vida, a sua alma da condenação do inferno e deste rio que corre apenas para um lado, onde o homem nasceria, cresceria, se desenvolveria, teria família, mas durante toda a jornada ele pecaria e pecaria e pecaria até o final da sua vida, e ao final dela seria a condenação do inferno. Através, aleluia, do sacrifício de Jesus Cristo, ele muda o curso desse rio que estava apenas para um lado, e ele muda o curso desse rio para uma outra direção. Ele muda este rio, e este rio agora, em vez de ir para o inferno, ele vai para a vida eterna. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o verdadeiro caminho, ele é a verdade maior e ele é a vida que de fato nós devemos viver, é a vida debaixo da presença de Deus, é a vida salvífica, aleluia, que conseguimos e ganhamos através do Senhor Jesus Cristo. Ele morre para nos salvar da condenação do inferno e da prisão do pecado, pois agora ele nos daria o poder para vencer este pecado, para lutar contra o pecado, para lutar contra aquela correnteza que nos guiava apenas para aquele caminho da perdição. Então Cristo ele vem para fazer isso. Para entender um pouco melhor do que eu estou falando, nós vamos lá para Efésios. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, Efésios capítulo 2. Então como é que eu faço para essa salvação vir para mim? É necessário que você entenda isso aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, enquanto eu estava pecando, enquanto eu estava transgredindo as leis do Senhor, eu estava morto para Deus, eu estava morto nos meus pecados. Mas agora ele me deu vida, porque ele morreu por mim, ele me deu esta vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O diabo age naqueles que andam na desobediência, entre os quais todos nós também antes de Cristo, antes de estarmos na presença de Deus, nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Lembra do que eu falei do rio, daquela correnteza que corre para um lugar só? É justamente isso aqui. Fazíamos a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Ou seja, éramos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, do nosso pecado. Por isso caminhávamos em uma só direção, que era a direção da perdição. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, nos fez ser uma nova criatura, nos tirou da posição de ímpios, mortos e pecadores, e agora nos colocou numa nova condição. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? Ele simplesmente nos colocou de volta na presença dEle, nos colocou de volta debaixo da sua vontade, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza e poder da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, por esse favor imerecido, nós somos salvos por meio da fé.
E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, ou seja, a salvação não é pelas obras. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos preparou para andar nas boas obras, na boa conduta, mas o pecado nos leva a fazer o que é mal. Então, através da salvação de Cristo, através dessa graça maravilhosa, nós podemos voltar aos atos de bondade, a caminhar de fato no caminho correto aos olhos de Deus. E é lá que nós voltamos para João 16 de novo, onde nós vamos entender aqui que ele vai dizer: quem nele não crê não é condenado. Quem nele crê, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram mais. Ou seja, os homens amavam mais o mal do que a luz, mais o mal do que a Cristo, do que os seus caminhos, do que a Deus. Eles continuavam nas trevas, no caminho terrível. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram mais. O pecado vai fazer com que a gente deseje e caminhe sempre no mal. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. A salvação é apenas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Se cremos nele, a salvação é para todos, é bem verdade. Mas eu só posso receber esta salvação sobre a minha vida se eu crer no Senhor Jesus Cristo, se eu me entregar a ele, se eu acreditar nele, ter fé, a fé que vem do Senhor, e aí eu recebo esta salvação, esse favor imerecido, e eu passo a vencer e a lutar contra o pecado, e eu venço o pecado, eu venço a condenação do inferno através do Senhor Jesus Cristo, porque através dele, ele me conduz e me coloca no caminho da salvação, no caminho da retidão, no caminho que o homem deveria caminhar, porque Deus colocou o homem para isso, entendeu? Então isto é um pouco da explicação sobre salvação, uma explicação básica a respeito da salvação, a respeito do amor de Deus para com o homem, porque é que o homem precisa ser salvo. Deus não vai te salvar das coisas aparentes desse mundo, porque isso aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro, mas a salvação, ela traz um peso de eternidade, porque a salvação é relacionada à eternidade. Ela começa aqui sobre a tua vida, mudando a tua conduta, transformando você em uma nova criatura, para que você alcance o novo mundo, para que você alcance novas possibilidades, que é a eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero te dizer algo aqui da parte do Senhor. Entrega os teus caminhos a Deus. Entregue a tua vida ao Senhor. Talvez o que você esteja precisando não é de carro, não é de casa, não é de dinheiro, não é de algo para satisfazer o teu momento, a tua vida nesse momento. Porque o que vai completar a tua vida de fato não são as coisas desse mundo. O que vai completar a tua vida de fato é Deus, é a salvação, é o Senhor Jesus Cristo morando dentro do teu coração. É você entregando a tua vida nos caminhos do Senhor. Amém? Então que nesta tarde ou nesta noite, né, nesta madrugada, no seu horário que você vai ver esse vídeo, mas dobra o teu joelho no chão, clama ao Senhor, pede perdão a Ele pelos teus pecados, confessa os teus erros a Deus, pede perdão a Ele, entrega o teu coração, diga a Ele que você quer aceitá-lo, que você o aceita como um único e suficiente Salvador da sua vida, e Ele vai mudar a tua trajetória, Ele vai te ajudar nesta caminhada, Ele não vai te desamparar. Amém? Então entrega a tua vida nos caminhos do Senhor, e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.